Prosseguindo na interpretação do Apocalipse, versículo por versículo, vamos agora ao capítulo 16, versículo 14, o ponto 1, que diz: são espíritos de demônio. Apocalipse 16, 14 diz: porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Bom, eu quero começar aqui falando exatamente sobre essa questão de prodígio, esses demônios fazerem prodígios. Uma coisa importante observar na história da igreja é que a instituição chamada Igreja Católica Apostólica Romana, ela mudou o critério para um homem ser santo, né? O homem ser santo, a própria palavra santa, ela já significa no original, tanto no hebraico quanto no grego, separado. Santo significa separado, alguém separado do mal e que se aproxima de Deus. Esse é santo, tá bom? A Igreja Católica mudou a regra, e santo para a Igreja Católica é alguém que faz milagre. Eu fico pensando na Igreja Católica durante a grande tribulação. Porque o que a Bíblia diz é que o falso profeta vai fazer sinais, o anticristo vai fazer sinais, vai fazer milagres, vai fazer coisas que a humanidade vai ficar espantada. A Igreja Católica então vai fazer o quê? Vai transformar eles em santos também? Então fazer milagre não é sinônimo de santidade, de separação do mal. Santidade significa isso, santo significa isso, separado do mal, tá ok? Sede santos porque eu sou santo. Ou seja, todo cristão ele é santo porque ele é separado do mal. O santo ele não deve receber adoração, não deve ser dirigido oração a ele. Tudo isso a Igreja Católica pegou do paganismo, adotou, ok? Para a sua religião pagã. Eu aproveito para falar com vocês que no mês de março de 2022 saiu um artigo meu no Mensageiro da Paz, onde eu pego os argumentos normalmente citados para defender a Igreja Católica, de que ela não é a Babilônia apocalíptica, tá bom? E aí nós encontramos uma adventista do sétimo dia defendendo ela como apologista, né, da Babilônia apocalíptica, os reformados defendendo a Igreja Católica. Antigamente eles até diziam que a Igreja Católica era a Babilônia apocalíptica. Lutero, Calvino, Zwingli, todos falaram isso. Só que com o tempo eles perceberam o tiro no pé. Porque se a Igreja Católica é a Babilônia apocalíptica, então tinha que existir outra igreja. E pior, as igrejas reformadas representam só um grupo que tentou reformar a Babilônia apocalíptica, o que é impossível. Tanto que as igrejas reformadas por 300 anos continuaram fazendo o que a Igreja Católica fazia, que era perseguir, capturar, torturar e matar cristãos que não aceitavam a doutrina católica, principalmente o batismo infantil. Então esses espíritos de demônio, eles fazem prodígios. Olha o perigo, né? Então o comentário diz: fazem prodígios. O falso profeta fará sinais para enganar a humanidade durante a grande tribulação. Mas em uma ação para um engano final, demônios são enviados para enganar os reis da terra e convencê-los a entrar nessa batalha perdida, como eu chamo a batalha. Está profetizado, e a Bíblia é a verdade, ok? Está profetizado que a batalha do dragão, da besta que sobe do mar, né, liderada pelo anticristo, a besta que sobe da terra, liderada pelo falso profeta, é claro que eles perderão a batalha final. Não tem como vencer um Deus que é todo-poderoso. Eu separei Apocalipse 13, versículo 14, que diz: e engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta,
dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida de espada e vivia. Ou seja, o falso profeta vai estar fazendo sinais. Esses demônios vão estar fazendo sinais. E a humanidade, às vezes, pode ocorrer até de algum cristão cair no erro de ver um sinal e ele falar: esse homem é de Deus. E não é bem assim. O que caracteriza um homem ser ou não de Deus é a obediência à verdade. Então, está bem claro, né? E como Jesus Cristo também falou, que surgiriam falsos cristos e falsos profetas fazendo sinais que, se possível fora, enganaria até aos escolhidos. Ok? O comentário prossegue. Esses demônios convencem os reis da terra a combater o Deus da Bíblia. Certamente os juízos que atingem os homens diretamente, as chagas da primeira taça, o mar atingido na segunda taça, as fontes de água doce atingidas na terceira taça, as queimaduras ocorridas devido ao calor escaldante do sol na quarta taça, as dores da quinta taça lançada sobre o trono da besta, contribuirão para que os homens aceitem essa proposta louca de combater a Deus diretamente. Mais uma vez, pela descrição do Apocalipse, o anticristo ele vai apresentar essa proposta, ele vai apresentar a proposta da humanidade combater o Deus da Bíblia, tentar apagar o nome do Deus da Bíblia da história. E nisso eu falo novamente, eu sempre friso esse artigo meu que saiu no Mensageiro da Paz, porque a história da Babilônia apocalíptica, se um cristão disser que ela em algum momento foi a igreja de Jesus, isso aí é um prato cheio para o dragão, para o anticristo, para o falso profeta. Porque se ela foi a igreja de Jesus, eles vão dizer: olha aí, olha, o cristianismo foi a pior coisa que aconteceu na história da humanidade. Ninguém matou mais do que o cristianismo. É o que o dragão vai dizer. Então, por isso eu digo, é um erro muito grande o cristão dizer que aquela instituição organizada por Constantino foi a verdadeira igreja de Jesus. Não tem chance daquela instituição ser a coluna e firmeza da verdade, a luz do mundo. Se alguém faz isso, ele está difamando o cristianismo. O comentário prossegue. Os capítulos 17 e 18 de Apocalipse, claro, né, parecem indicar que a Babilônia será destruída pela besta no momento da batalha do Armagedon, ou próximo desse momento, ok? A batalha do Armagedon é o momento final. Então é nesse momento que a Babilônia apocalíptica é destruída. Por quê? Aqui foi descrita a batalha do Armagedon, está sendo descrito na sexta taça, mas os capítulos 17, 18 e 19 vão detalhar essa sexta taça. E no capítulo 19 ocorre a batalha. Jesus se manifesta em glória para vencer o anticristo na batalha do Armagedon. Então, os capítulos 17, 18 e 19 é um detalhamento dessa sexta taça. Bom, e aqui eu digo, por que o anticristo vai querer destruir a Igreja Católica? Olha, certamente a riqueza da Igreja Católica será usada como recurso para o empobrecido reino do anticristo. Olha, é claro que uma guerra, ela consome muito recurso financeiro. É o que está acontecendo na Rússia hoje. A Rússia, ela teve uma grande queda financeira com o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eu estava vendo em 2021, o Brasil acabou se colocando acho que em 13º lugar, né, com o PIB mundial de cerca de 3 bilhões, quase, desculpa, acho que são 3 trilhões, né? A Rússia, ela é o 12º.
Então, os comentaristas ainda dizem que o Brasil, que a Rússia, ela não é tão rica, ela não tem recursos financeiros para combater os países da Europa, que não tem tantas ogivas nucleares quanto a Rússia, mas são bem mais ricos. A questão é que a Rússia, nós sabemos como funciona o comunismo. Uma pequena parte da população comunista explora, né, a mão de obra da grande parte da população. É o que acontece na Rússia, na China, na Coreia do Norte, é o que acontece na Venezuela, em Cuba. Ok? Então, por esse empobrecimento da população, eles conseguem ter muitas ogivas nucleares, mas a riqueza da Europa é bem maior do que a dos russos, ok? Prosseguindo. Os demônios são anjos que deixaram as suas habitações, ou seja, deixaram os seus corpos e buscam corpos para habitarem. Pois bem, então nesse momento eu estou unindo a questão da batalha do Armagedon. Nós veremos mais à frente como a Babilônia apocalíptica será destruída pela besta. O porquê a besta vai destruir, eu coloquei uma possibilidade aqui, a questão financeira. A outra possibilidade é que a Babilônia apocalíptica, ainda que de forma pervertida, ela fala no Deus da Bíblia, ela fala no Jesus da Bíblia, ela fala de personagens da Bíblia como Maria. Nós sabemos que ela substituiu Semíramis da Babilônia por Maria, mas ela usa o nome Maria. Então o anticristo também vai chegar um momento que ele não vai querer que o Deus da Bíblia seja citado mais. Tem que ser extinta essa fé na terra. E ele vai querer então extinguir a Igreja Católica. E com isso ele vai estar matando dois coelhos com a paulada só, aquele ditado popular, né? Porque ele destruindo a Babilônia apocalíptica, a riqueza dela é incalculável no mundo todo. A riqueza da Igreja Católica no Brasil, a quantidade de terras, a quantidade de ouro que existe no Vaticano, o Banco do Vaticano, que é um dos mais ricos do mundo, né? Imagine o anticristo lançar mão desse dinheiro. Então, vai ser um recurso para o anticristo continuar nessa batalha final contra Israel. Bom, esses demônios então que estão atacando, eu estou explicando para vocês também aqui o que são demônios. Existem muitas hipóteses sobre a origem dos demônios, né? Mas os demônios, eles, na descrição que eu vou mostrar para vocês agora de Judas, da epístola de Judas, diz que eles são anjos que deixaram a sua habitação, deixaram o seu corpo. Por isso eles precisam de corpos para habitar. Jesus Cristo disse que um demônio, quando ele é expulso de um corpo, ele anda por lugares áridos, procurando, né, alguma casa para habitar. E se ele não encontra, ele tenta voltar para a casa de onde ele foi expulso. Por quê? Então o demônio, ele precisa de um corpo para habitar. Por quê? Ele deixou o seu corpo que Deus havia lhes criado. Essa é a interpretação de Judas, capítulo 1, versículo 6, né? E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Como se interpreta esse versículo? Os demônios que deixaram o seu corpo, Deus os reservou na escuridão e em prisões eternas. O que significa essas prisões eternas? Eles não puderam voltar para o seu corpo espiritual, o corpo de anjos, né? Por isso eles ficam vagando, procurando um corpo, uma casa para habitar. Em Mateus capítulo 12, versículo 43 e 44, Jesus Cristo diz: e quando o espírito imundo, o demônio, tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não encontra. Então diz: voltarei para a minha casa, de onde saí. E voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. E aí ele vai novamente tentar ocupar. Então o demônio, ele tem essa função.
Ou seja, então se está falando de demônios, eles vão possuir corpos. As pessoas estarão possessas. Vocês sabem que existe diferença entre oprimido e possesso. Oprimido é aquela pessoa que o demônio fica falando coisas no ouvido dela, ou que ela vai morrer, inventando um monte de coisas, né? Oprimindo a pessoa. E o possesso é aquele que o demônio assume o corpo dele, assume os lábios dele, ok? Como acontece na Bíblia em diversos momentos. O comentário prossegue. Na era da igreja, os demônios não podem possuir as pessoas a seu bem-querer. Ou seja, o demônio, nem todo mundano é possuído pelos demônios. Ok? Existe uma limitação, Deus estabelece limites para eles possuírem, porque eles possuem uma pessoa. O comentário prossegue. Eles só possuem aqueles que se envolvem com o espiritismo. Outros eles apenas oprimem. Então as pessoas que se envolvem no espiritismo, se alimentam de coisas dadas pelos demônios, normalmente essas pessoas ficam possessas. As outras são apenas oprimidas. Durante a grande tribulação, certamente terão autorização para possuir mais pessoas. Talvez todo o exército do anticristo seja formado de possuídos. Sabemos dizer se toda a humanidade estará possuída. Mas pela descrição bíblica é bem provável que sim, porque todos estarão adorando o anticristo, servindo o anticristo. Então isso será resultado de possessão. E isso nos ajuda a responder mais ou menos como o anticristo vai, por exemplo, matar os cristãos que ficarem, que não forem arrebatados. Aqueles que quiserem manter a sã doutrina, estava desviado. Bom, eu vou voltar para a igreja agora. Voltou um grupo de desviados para a igreja vazia, a igreja verdadeira foi arrebatada. Eles que estavam desviados vão tentar formar uma igreja. Nós vimos, principalmente no capítulo 7, que eles serão mortos. Como eles serão mortos? Uma das possibilidades é que a humanidade, estando possuída por demônios, começa os vizinhos a gerar intriga, ira contra os cristãos, e o anticristo vai estar dizendo que os cristãos que são os culpados pelos problemas do mundo. Então, essa é uma das possibilidades de como o anticristo vai matar os cristãos. Poderá até usar a população se ela estiver possuída. Eu estou falando se, porque nós estamos tratando aqui de possibilidade, de hipótese.